Castro e esse é o podcast Inteiras. Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Inteiras e hoje nós vamos falar sobre um assunto que você já deve ter falado, confessado que você anda cansada. Eu tenho escutado bastante, eu acredito que você também, que pessoas estejam cansadas. Alguém perto de você já deve ter falado, eu tô tão cansada. Só que esse cansaço que as pessoas têm reclamado não é um cansaço apenas físico, não é um cansaço que resolve você dormindo, não é um cansaço que resolve você tirando férias, é um cansaço da alma. Então fica comigo até o final e você vai ver como que a gente combate, como que a gente evita, o que a gente vai fazer para evitar esse cansaço de alma que tem contribuído para tantas pessoas estarem assim no seu limite. Existe uma diferença grande de o cansaço físico para o cansaço de alma. O que é o cansaço físico? É quando você tá, por exemplo, correu tantos quilômetros, fez uma série de exercícios, deu aquela faxina na casa, que começa de manhã cedo, vai até o fim do dia. Então você já, no final, já tá cansada, já tá esgotada fisicamente, mas você dorme e no outro dia, né, pode ficar ainda até um pouquinho dolorido, né, toma um analgésico, um relaxante muscular, mas você já consegue voltar ao normal. O cansaço da alma ele é diferente, ele vai gerando uma prostração, um desânimo, uma apatia com a vida, aquelas coisas que antes te traziam alegria, hoje elas já não fazem mais sentido. Então a gente vai falar sobre o que leva esse cansaço de alma. Eu já passei pelo cansaço de abatimento de alma, um cansaço, uma prostração que eu não sabia por que eu estava vivendo aquilo. Eu tinha todos os motivos para estar bem, né? Tinha uma vida confortável, uma vida bacana, uma família amável, mas, embora eu descansasse, eu ficava muito cansada. E era um cansaço que não passava. Então, eu comecei a observar algumas questões que estavam acontecendo comigo e a gente vai se perdendo no caminho de forma muito sutil. O mal do século é que nós estamos o tempo inteiro conectados, né? A maioria das pessoas acorda, já pega o seu telefone, já conecta na internet, já vai para os grupos, já começa às vezes até a trabalhar ou resolver alguns BOs da vida, antes mesmo de levantar da cama. Nós recebemos muitas informações absurdas. Nosso cansaço vem de um excesso de estar conectados com os outros, mas muitas vezes a gente está desconectada de nós mesmas e a gente precisa fazer esse caminho de origem, se conectar novamente com a gente mesma. E como que a gente faz para poder viver isso? É isso que a gente vai conversar no decorrer desse episódio de hoje. A gente vive conectada com mais de 50 abas mentais abertas, com tantas informações, com tanta coisa para gerenciar, sendo que o nosso físico, a nossa mente não foi feita para isso. A gente está totalmente desproporcional ao nível de informação que nós recebemos com a nossa capacidade de absorção. E isso tem gerado grandes problemas e eu acredito que problemas futuros muito em breves. A gente nunca ouviu falar tanto em depressão, em burnout, em crises de pânico, crises de ansiedade, por conta realmente dessa questão de sobrecarga de tantas informações que nós recebemos a todo instante. Nossa mente recebe o equivalente, num dia só, equivalente a 174 jornais. É como, lembra antigamente, né, um passado não muito distante, que a gente tinha aquele jornal físico, aquele grandão, que ficava com o dedo pretinho, né, de desfolhar? Então, é um jornal daquele, é como se nós tivéssemos lido 174 jornais daqueles enormes, aqueles com os classificados, enfim, por dia. Agora você imagina quanta informação que a gente precisa processar. Falando aí na área tecnológica, é como se a gente fizesse um download e recebesse 34 gigabytes de informação todos os dias. Essa é a grande fatia que representa um cansaço crônico nas pessoas, que é aquele cansaço que a gente falou anteriormente, que eu não consigo dormir, eu durmo até muitas vezes, mas não consigo descansar. Muitas pessoas têm insônia, não conseguem dormir a noite inteira, né? Às vezes até dorme no início ali rapidamente, mas desperta lá pelas 3, 4, 2 da manhã e aí tem dificuldade de voltar para o sono, ou então aquelas pessoas que viram para a cama, giram para o lado, viram para o outro e não conseguem dormir.
Por quê? Porque é devido a muitos estímulos, muita informação que nós recebemos todos os dias. Agora você me diz como que a nossa mente não vai cansar, levando em consideração que nós recebemos, né, o proporcional a 174 jornais por dia de informação, e a gente precisa assimilar tudo isso em um dia apenas, sendo que essa informação, vamos lá, para os nossos avós demoravam meses para processar. A nossa não tem como, a conta não fecha, né? A gente está realmente no limite do cansaço. Eu faço desafio contigo, vê alguém aí próximo, né? Converse aí no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua faculdade, no seu convívio familiar. A maioria das pessoas fala que está cansada. Nós vivemos um cansaço crônico, é quase que uma pandemia o cansaço. O que o cansaço faz? Ele gera a procrastinação, o desânimo, a apatia, a dificuldade de socialização. As pessoas andam tão cansadas que elas evitam de estar com outras pessoas no momento de folga. A pessoa chega final de semana, chega à noite, ela só quer descansar. E além do mais, existe também alguns agravantes que são algumas ferramentas, né, que auxiliam no descanso. Hoje eu preciso tomar uma gelada, hoje eu preciso comer alguma coisa, porque eu estou muito cansado, hoje eu preciso tomar um vinho, hoje eu preciso assistir série até para descansar. E essas ferramentas acabam mais atrapalhando do que realmente levando ao descanso, porque ninguém descansa na frente de uma tela, né? A gente descansa sim, sem fazer nada, mas na frente de uma tela você vai continuar recebendo estímulos, né? Lembrando, né, gente, eu gosto muito de ver séries, de ver filmes, eu não tô fazendo nenhuma apologia aqui a ver filmes e a séries. Agora, a gente não pode usar essas ferramentas exclusivas como formato de descanso para auxiliar no descanso e sim procurar o descanso verdadeiro, para que de fato a gente consiga descansar. Agora você imagina alguém que trabalha com telas, né? Computador, celular, enfim, a cada 3 minutos e 54 o foco dessa pessoa mentalmente muda. Imagina. E a cada 23 minutos é o tempo necessário que nossa mente, o nosso cérebro volta para o foco total de atenção naquela tarefa. Então, se é atrapalhado, você é tirado do seu foco 500 vezes por dia. Isso gera um cansaço absurdo, isso gera uma demanda significativa. Você recebe estímulos e você precisa voltar a fazer a concentração, a voltar a focar naquilo que você estava fazendo. E aí você recebe um novo estímulo. Já parou para pensar? Que cansativo, que cansaço que isso não gera, né? Então, a gente precisa refletir algumas questões. E quando a gente conhece, quando a gente vai a fundo, a gente sabe, isso vai trazendo para nós um diferencial, a gente consegue combater de forma intencional algumas questões que têm cansado de fato realmente o nosso dia a dia. Tem uma técnica que eu gosto bastante, que é a técnica Pomodoro, não sei se você já ouviu falar, é uma técnica de gestão de tempo. A técnica surgiu na Itália, né, para um estudante, ele precisava se concentrar para concursos, e aí ele pegou um tomate, aquele tomatezinho com timer no formato, né, de tomate, um timerzinho no formato de tomate, e ele colocou ali, criou um método que se chama técnica Pomodoro, em italiano é Pomodoro. Então, como que funciona? 25 minutos, gira o time, e aí ele faz aquela atividade focada totalmente. Então, assim, não se distrai, desliga, desativa notificações, celular no modo avião, enfim. E aí depois desses 25 minutos o timer, ok, e aí ele coloca um timer de 5 minutos. Tomar uma água, ir ao banheiro, ler alguma coisa rapidamente. Depois dos 5 minutos, ele volta para os 25 minutos de foco total, mindfulness, foco, atenção total naquela atividade. E isso ele repete em 4 ciclos e depois ele faz um descanso de meia hora. Bem, eu já usei e aderi. No começo é difícil porque a gente já acaba se acostumando a se distrair, né? Dificilmente você vai pegar uma atividade e focar até finalizar. Normalmente entra uma notificação, entra uma distração, uma música, um barulho. Não sei se você já tentou fazer meditação. Eu tentei. Até vou tomar uma água aqui. Eu fiz meditação, tentei. Gente, é muito difícil, porque você fecha os olhos, fica em silêncio e você escuta barulho de tudo quanto é lugar. E o tempo não passa.
Foi algo bem desafiador, porque a gente está tão acostumado a receber os estímulos, né? Até a lidar com silêncio fica difícil muitas vezes. Então, eu desafio você a usar a técnica Pomodoro. Não precisa ter o time do tomatinho, né? Você pode fazer com o despertador do seu celular ou com o despertador físico mesmo que você tenha, para poder focar. Lembrando que quando você foca em uma atividade, a chance do cansaço ela é bem menor. Uma coisa que ajuda muito também a evitar o cansaço de alma é a gente ir para o lugar secreto. O que é o lugar secreto, né? Não sei se você é cristã, se você tem um hábito, né, de ir à igreja, mas é importante que você tenha esse período de meditação e de ser um lugar onde você não tem nenhuma máscara, onde você é vulnerável totalmente. O Segredo do Lugar Secreto é aquele livro do Bob Sorge que eu já indiquei. Se você não leu ainda, vale a leitura. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa procurar sobre ele. Mas realmente ter um lugar, né? Não sei se você tem 5 minutos, 10 minutos, onde você pode ser você mesmo, onde você pode ser vulnerável, onde você pode falar dos seus problemas, onde você pode se derramar na sua versão sem performance. Cabe muito, é um processo que te alivia, que te desintoxica da correria e da pressão do mundo. Eu particularmente, né, gosto de acordar um pouco mais cedo, passo meu cafezinho e vou tomar um café com Deus e oro, né, entrego meu dia, falo, ó Deus, eu tenho esses desafios, essas questões, eu tô com medo disso, eu tô feliz por conta disso, e aí depois, né, finalizo o meu tempo de meditação na palavra e vou viver a minha vida. Sem isso, não sei como eu faria. Realmente é um peso, né? Você não tem um lugar, uma válvula de despressurização, um lugar de despressurização onde você pode ser realmente. Então, se você ainda não fez, você não pratica, eu aconselho fortemente que você tenha o seu lugar de descanso no Senhor, um lugar onde você ora, ou reza, medita, não sei qual é a sua crença, mas que você possa ser você mesmo, sem nenhuma máscara, e falar para Deus, Deus, eu tô cansada, me dá estratégia para que eu possa, né, fazer tantas coisas. Eu vejo que a gente tem muito plano, né? Principalmente nós como mulheres, vários planos, várias questões que a gente gostaria de realizar, de fazer, até coloca na ponta do lápis, mas quando a gente está vivendo o dia de cansaço, né? Chega no final de semana a gente não aguenta mais. A gente está cansada e não consegue realizar, né? Não consegue montar aquele jogo com o filho que planejou, não consegue ter um tempo com o marido como gostaria, não consegue sair para tomar um café com uma amiga. Enquanto isso, a vida vai passando e o cansaço ele vai avançando cada vez mais na sua vida. Um outro ponto falando de cansaço é você fazer o caminho de volta. A gente precisa voltar à nossa origem, a gente precisa voltar a uma vida mais leve, a uma vida mais tranquila, menos corrida, né? A correria do dia a dia, essa famosa correria que eu tenho pavor, a gente bota tudo a culpa na correria. Mas será mesmo que a correria ou é a gente que está muito cansada e não está dando conta das nossas atividades? Então é necessário falar não. Os não são sagrados. Quando a gente descobre isso e consegue lidar com eles, a gente consegue diminuir muito dos nossos problemas e, consequentemente, do nosso cansaço também. Precisamos avaliar antes de qualquer coisa se tal situação que você disse sim, ela realmente tem propósito. Se você parar para pensar quantas coisas da sua vida você fez para cumprir tabela e não tinha propósito algum, não agregou, não mudou a vida de ninguém, inclusive a sua, né? E a gente precisa... A maturidade, eu vejo que ela vai te facilitando dizer nãos, né? O não é necessário, você precisa se autorrespeitar, você precisa planejar com cuidado algumas questões, analisar antes de dizer sim, se autoproteger. Isso faz parte do amor próprio, né? A gente fala tanto de amor próprio, mas tomar uma atitude, fazer alguma coisa contrariado contra os seus valores por conta das expectativas alheias é realmente muito complicado. E isso aumenta o seu cansaço, porque você vai estar forçando uma situação que você não gostaria de estar ou que você não gostaria de estar vivendo. Então, minha amiga, fale mais nãos, né? Aproveitando que só estamos nós duas aqui, só você e eu, fale mais nãos. Fale não com prudência, não por egoísmo, né? A gente sabe que, quem me conhece sabe que eu sou adepta do serviço, de servir ao próximo, de amar, mas tem questões que não cabem.
Tem questões que fogem do nosso real propósito. Você vai se sacrificar, você vai se autodesrespeitar e ainda assim, tal situação não tem propósito algum, não faz sentido, é uma situação descabida, desnecessária. Então se proteja, sirva sim, mas sirva com sabedoria, com equilíbrio e aprenda a dizer não. Lembre-se que o não é sagrado. E a gente já vai caminhando para o final, então quero que você me ajude a continuar entregando essa mensagem para mais mulheres que estão cansadas e que precisam diminuir esse cansaço, precisam desfrutar de uma vida mais leve. Então, se você não segue ainda Inteiras, já siga o canal, já deixa o seu comentário, compartilha com uma amiga que precisa escutar essa mensagem, que está no limite, já que você está tentando marcar um cafezinho com ela, mas está difícil para colocar o papo em dia. E a gente precisa, sim, fazer a gestão do nosso tempo para que a gente não caia nessa armadilha do cansaço que está todo mundo, né, sobrecarregado. Tenha muito claro que você não é uma máquina, né? Tem um capítulo do meu livro, na verdade o meu livro fala muito sobre performance, porque eu caminhei por esse trajeto, né? Alta performance, entregas, excelência, e a gente não é uma máquina, nós vamos falhar. Né? A gente precisa ser vulnerável, a gente precisa ser de verdade, a gente precisa falar onde dói. Se eu não falar para você, olha, meu pé tá doendo, você não vai adivinhar. As pessoas não vão saber que você tá passando por alguma situação desconfortável se você não falar para elas. É necessário falar. O óbvio precisa ser dito, porque senão ele deixa de ser óbvio. Então, minha amiga, você não é uma máquina, você não precisa fazer entregas em todo o tempo com excelência, você não é alguém que não erra, não se cobre por errar. Você é humana. Gente, até a máquina passa por manutenção. Como que a gente não vai passar? A gente erra, a gente recalcula a rota. A forma que a gente encara essa situação é muito mais... fala muito sobre nossa vida, da forma leve que a gente é. Não se cobre tanto. E não cobre tantos outros. A gente às vezes acaba apertando a mão, sabe? Tanto com as pessoas como pra gente mesmo. Então, vamos viver uma vida mais leve e, consequentemente, uma vida menos cansada, para que a gente possa usufruir de tudo que tem para viver. Existe muita vida para ser vivida e não se esqueça de que hoje falta menos do que ontem. Já faltou bem mais.